O basquete era um lugar onde eu era especial, sabe? Onde as pessoas me tratavam bem, onde eu conseguia me destacar e ser reconhecido, onde eu conseguia trabalhar de alguma forma e ver o resultado daquele trabalho e as pessoas notavam isso, sabe? Mais um episódio de Perfis Utopia. A gente está com um convidado para lá de especial, é Papo de Família. A gente está aqui, Favela da Rocinha, cria do Rio de Janeiro. Leandro Discreto está em casa. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Fala pra gente como essa história com o basquete começou, em que momento da tua vida, por que aconteceu isso? Por que você encontrou o basquete? O basquete foi uma saída, né, que minha mãe encontrou para tentar me tirar da criminalidade ou dos perigos, né, da criminalidade, né. Como você bem disse, eu sou criado na favela da Rocinha e é uma favela muito grande, né, e como qualquer outra favela tem esses perigos, né. E a realidade das mães da favela, que é uma coisa que as pessoas não percebem muito, mas meu pai morreu, eu tinha 3 anos de idade, minha mãe era mãe solteira e trabalhava muito, eu tinha que trabalhar muitas horas, inclusive em 2 trabalhos ao mesmo tempo, então acabava que eu não tinha muito tempo para estar com ela, não tinha muito tempo para estar comigo. E ela conseguiu, através do esporte, ocupar, né, esse tempo que ela não podia estar presente para tentar, de alguma maneira, que eu não me envolvesse com alguma coisa que ela não pudesse estar presente para me impedir de me envolver, né, que era a minha realidade ali. Então o basquete veio como uma solução, como um pai praticamente, como uma família para tentar me educar e me conduzir no momento que ela não pudesse estar presente. Pode crer, mas em que ano foi isso? Isso foi quando eu tinha 14 anos, foi o primeiro contato que eu tive com basquete. Inclusive, nesse período minha mãe tinha 2 trabalhos, né, e aí foi uma sugestão das amigas dela do trabalho. Como eu já era alto, né, já tinha 1,90 m com 14 anos, surgiu essa possibilidade. Ela trabalhava numa zona um pouco nobre, né, que era o bairro de Botafogo, e tinha um clube do Botafogo. E, claro, uma mensalidade ali bem salgada, né, bem típico da zona. Sim. E aí ela investiu esse dinheiro para fazer eu conhecer o esporte, foi assim que começou. E aí você chegou ali, você teve que fazer, você fez aulas e depois você teve a possibilidade de fazer algum teste para já fazer parte das categorias de base do Botafogo ou de alguma outra situação. Como que foi isso? Então, na verdade, assim, eu tive uma experiência muito curta nesse momento, né? Porque eu tinha 2 aulas por semana, e aí eu lembro que eu fui as 2 primeiras aulas. O basquete não era uma coisa que eu gostava. Sei. Eu jogava futebol, como qualquer outra pessoa, eu gostava muito de futebol. E foi uma sugestão da minha mãe exatamente para poder ocupar a minha mente, né? Que ela queria, de alguma maneira, me ajudar, né? A fazer alguma tirar atividade. do alvo de alguma Exato. coisa que pudesse... Só que eu gostava de futebol, então a minha onda era futebol. E aí eu falei assim, minha mãe tá pedindo, eu vou tentar, né? Então fui lá e tal, e foi estranho, porque era um ambiente completamente diferente da minha realidade, né? Você tá numa zona, né, totalmente nobre do Rio de Janeiro, com pessoas que têm uma condição social diferente, uma educação diferente, e eu me senti um pouco fora, né? Acesso a outras coisas. Me senti meio bloqueado assim, então era uma situação estranha. Mas eu fui os primeiros dias, achei legal, né? E como eu era muito jovem da favela, soltava pipa, pulava no muro, tacava pedra na vizinha, aquelas coisas de moleque arteiro, né? Então, em seguida, o professor já viu que eu tinha uma certa habilidade ali, né? A biomecânica era fluida. Sim. E aí acabou que eu fui um dia, fui 2, eu acho que eu fui umas 4 ou 5 aulas. E aí um belo dia eu fui com a minha mãe pagar a mensalidade. Mas você estava amarradão ou você estava... Eu estava descobrindo, não tinha muito interesse, assim, né? Sim, o grupo ali era legal e tudo, mas não era uma coisa tão, assim, pra mim. Como eu tinha muita amizade na favela, eu gostava muito daquele ambiente, me divertia muito, e futebol também. E aí um dia eu fui pagar a mensalidade com a minha mãe, acompanhei ela, né, pra ela fazer o pagamento, e não sei como, mas eu descobri o valor da mensalidade. E eu lembro até hoje o valor, era R$81. Só que estamos falando de muitos anos atrás, quando o salário mínimo era, tipo, sei lá, uns 400. Sim. E aquilo me chocou, sabe? Por mais que eu fosse jovem, isso ali me chocou. Eu vi a minha mãe investindo um dinheiro muito grande, que pra mim era muito mais, porque eu era moleque, imagina. E era uma coisa que eu não gostava tanto, então eu falei pra ela que não ia mais. E abandonei.
E ela falou assim, não, eu tenho não sei o quê. Eu falei assim, não quero, não gosto. Deixou de fazer sentido para você, né? Deixou de fazer sentido porque eu não gostava tanto e achava que ela trabalhava muito para ter aquele dinheiro, mas funcionou. Eu acho que, por mais que tenha sido curto esse período, eu lembro que quando eu fui o primeiro dia para aula, minha mãe comprou uma camisa, uma bermuda e um tênis para mim novo, sabe? E eu fazia anos que eu não ganhava um tênis novo. E ela investiu também esse dinheiro e isso me marcou, né? Porque foi a primeira vez que eu me senti, sei lá, com uma roupa toda nova só para fazer uma coisa, isso aí me motivou. Então me deu a sensação do quanto o esporte era legal, sabe? Ter essa ideia de, pô, tu botar uma roupa de basquete e tal, e isso ficou. Por mais que eu tenha saído, naquele momento ficou. Sim. E nesse período que você ficou, você falou, você desencanou de fazer, você não queria mais. O que aconteceu nesse período? Então, porque existia outros fatores, né? Eu morava nessa época, a gente tinha se mudado para Niterói, que é outra história. Eu morei em São Gonçalo. E foi também outra atitude da minha mãe, que ela vendeu a casa que ela tinha porque ela viu um amigo meu fumando maconha e ela achou que eu também estava fumando maconha. Então ela, desesperada, ela botou a casa para vender no dia seguinte. Falou, vai virar isso aqui. E ela, tipo, desesperada, e foi uma casa que ela construiu, sabe? Inclusive, isso é uma das minhas missões, né, de vida, que é conseguir, eu já consegui fazer bastante coisa na casa dela, mas é dar realmente, devolver essa casa que ela vendeu, porque ela construiu a casa, eu lembro. Eu carregava material junto com ela para construir a casa, então, e ela vendeu sem pensar, sabe? Só para me tirar, porque ela tinha medo que eu fosse virar um marginal, qualquer coisa do tipo. E aí acabou que a gente voltou para, conforme morar em Niterói, num lugar totalmente isolado de tudo. E claro, eu treinava em Botafogo, então eu pegava um ônibus de Niterói para Botafogo, que era caro, e esse tinha um transporte, depois eu fiquei sabendo do valor da coisa, então tudo isso somou e fez eu abandonar. E aí eu voltei para a minha realidade, jogar futebol na rua, estar com meus amigos, ir para a escola, né? Então eu saí do basquete, esse foi o primeiro contato, que durou, sei lá, umas 4, 5 aulas. E foi para mim meu primeiro contato real com o basquete. Depois disso a minha vida seguiu normal. E aí quando você se reencontrou mesmo com, você falou assim, puta cara, ele tá batendo na minha porta de alguma maneira, e por quê? Exato. Quando rolou isso? Então, coincidentemente, né, hoje a gente está aqui diante de uma escola, né, onde tem vários alunos aqui que jogam basquete, inclusive fiquei até surpresa assim, com a quantidade de alunos que gostam do basquete, e numa rede pública, né? E esse foi o meu segundo encontro com basquete, né? Foi através de uma competição escolar, na época eu estava no Brizolão, e tinha umas Olimpíadas escolares, e claro, as poucas aulas que eu tive no clube, era maravilhoso, porque ninguém sabia jogar basquete, não sabia nem a regra. E eu sabia pelo menos o básico. E como eu era muito atlético, então me convidaram para participar dessas Olimpíadas escolares. E claro, como eu tinha um pouco ali, né, foi bem pouco, mas já tinha alguma coisa, eu fui participar e foi um sucesso. Assim, joguei super bem, todo mundo me elogiava, eu virei o chefe do time. Então naquele momento ali, o basquete apresentou uma outra face, né, para mim, que era a questão de você ser aceito num grupo, né? De você fazer parte de algo e se destacar de uma maneira positiva dentro de um grupo e através do seu próprio talento ali no basquete, isso ali te proporciona abraços, sorrisos, pessoas que se aproximam de você, afeto, te celebram as suas conquistas ali, por mais que sejam pequenas. Então, eu comecei a viver uma experiência que eu não vivia, né? E aquilo começou a te dar fôlego para querer mais. Exato. E aquilo dali meio que me voltou. A gente ganhou o campeonato, né? Ficamos lá, recebemos uma medalha. Então, essa sensação do esporte, né? Desse abraço, né, coletivo ali que a energia do esporte proporciona, me deu outro olho pro basquete. Em quais eram os momentos até você perceber isso, que você se sentia não parte de alguma coisa ou colocado de lado, sabe? De não ser, acho que nem preterida a palavra, mas de não pertencer a uma parada assim. Na verdade eu nunca tive essa sensação. A questão é que quando você vive numa favela, a competição é muito diária ali, né? Você tem que provar o tempo todo ali, às vezes tu sai na briga com a galera que o maluco é mais forte que você, ou tu solta uma pipa, o maluco pega a tua pipa, tu tem que lutar pela tua pipa. Então assim, essa sensação de que você está sempre tendo que lutar por algum destaque, por ser alguém em algum momento ali, isso é muito difícil acontecer, porque tá todo mundo no mesmo barco, lutando ali, correndo, cara. Então, era muito difícil se destacar naquele grupo, porque estava todo mundo muito ativo, né? Um ambiente ali muito hostil. E no basquete eu consegui me destacar.
eu consegui lutar mais que os demais ou ser destacado por minhas habilidades, então isso me deu aquela glória que eu lutava, inclusive na favela, saia uma porrada para ter. No basquete eu consegui muito mais fácil e de uma maneira positiva, sem violência, sem nada disso. Sim. Então essa glória, esse êxito, né, do esporte, assim, isso me excitou, né, essa sensação de você fazer parte de uma coisa que realmente te dava prazer. Te dá prazer e te dá valor, sabe? Te valoriza. Você se sente muito mais do que você não se reconhece, você não se conhece, na verdade, né? Pode crer. Então você passa a se conhecer. Entender limites, entender... Exato, saber suas capacidades, você não sabe quais até são onde você pode chegar. Exato, porque como você está sempre disputando ali, você não tem um parâmetro, né? Você acha que tu tá ali, tá, não tem uma referência. Quando você se destaca, é que você diz, caraca, eu tenho um talento. Você falou de referências, assim, a gente não pode nem falar da sua mãe que ela tá em um outro lugar de ser especial, de atuar como uma figura de apoio, de fazer você, de te motivar a querer algo, de te motivar a correr pelo certo, tá ligado? Então a gente não pode colocar a figura dela porque é mais que especial, sacou? Fora isso, quem eu não sei se você tinha alguma outra presença esportiva na tua vida, algum outro ídolo do esporte que você olhava de uma maneira diferente, assim, por você já ter encontrado esporte, por você já ter, até mesmo na várzea, brincando de futebol, tinha alguém que você falava, pô, esse cara é diferente e de alguma forma você usou esses exemplos ou valores também para você colocar no basquete? Então, na verdade, a minha realidade era totalmente diferente, né, de uma realidade assim do esporte, porque na favela não tinha basquete. Eu fui morar em São Gonçalo, também não tinha basquete. Então o basquete não era uma coisa presente na nossa vida, não aparecia na televisão, então não tinha contato nenhum com o basquete, zero contato com o basquete, não sabia nem o que era esse esporte. E isso aconteceu durante muito período da minha vida. Eu fui descobrir o basquete com 14 anos jogando, sabe, dentro de um clube. Foi o primeiro contato que eu tive, inclusive até visual, assim, sabe? Não era uma coisa que se em algum momento passou pela minha vida eu nem percebi, porque não tinha na minha realidade, assim. Então realmente eu não assistia NBA, não sabia o que era NBA. Então assim, minha realidade era aquilo dali. Eu gostava de futebol, como qualquer, sabe, Copa do Mundo, aquela coisa, né? Aquilo dali que era o esporte pra mim era isso. Um bagulho puro também, criança. Exato. E aí quando começou a entrar o basquete na minha vida, isso já maior, né? Porque assim, como eu tô te dizendo, o basquete pra mim não era o esporte e todo o entretenimento que envolve o basquete. O basquete pra mim era um momento muito mais emocional, familiar, do que propriamente o ser o melhor jogador ou se destacar ou parecer com alguém. Não tinha essa relação. O basquete era um lugar onde eu era especial, sabe? Onde as pessoas me tratavam bem, onde eu conseguia me destacar e ser reconhecido, onde eu conseguia trabalhar de alguma forma e ver o resultado daquele trabalho e as pessoas notavam isso, sabe? Poder ajudar uma equipe a ganhar um campeonato, isso era o basquete para mim. Era mais esse acolhimento, fazer parte de um grupo, né? Fazer parte de algo, de uma coisa mais concreta, que realmente avançava em bloco, sabe? E trazia resultados e de alguma maneira trazia o reconhecimento, porque o reconhecimento era geral. A minha mãe ficava feliz, os meus vizinhos ficavam felizes, as professoras da escola ficavam felizes. Era uma coisa coletiva, tipo, era uma coisa absurda. Todo mundo ficava feliz quando jogava basquete. E eu achava aquilo incrível. Porque normalmente quando você se destaca alguma coisinha, ou sei lá, o teu amigo, porra, maneiro, Leandro, pô, tu ganhou aquela bola de gude, ou tu cortou aquela pipa. O basquete era unânime, todo mundo se amarrava, todo mundo ficava feliz. Eu chegava para comprar um negócio no bar, se o cara soubesse que a gente ganhou, ele ficava feliz. Foi uma parada muito louca. Isso era muito maneiro, tá ligado? E aí depois esse campeonato te levou para onde? Então, aí aconteceu esse campeonato da escola, que foi um sucesso, né? Que eu fiz basquete e handebol também. No handebol também foi outra coisa. Eu fiz futebol também. Eu joguei, sei lá, nesse campeonato acho que eu joguei umas 4, 5 modalidades. E aí rolou o campeonato e ele te levou para onde? Então, esse campeonato, como eu me destaquei bastante, um dos times que participou desse campeonato escolar tinha um projeto social, que era numa favela bem próxima, né, da minha casa, que era a favela do Salgueiro, que inclusive agora mesmo é um lugar bem perigoso.
E eles tinham um projeto de basquete lá. E eu não sabia, não conhecia. Na zona, como eu tinha acabado de mudar para esse lugar, não conhecia quase nada. E ele me convidou para participar desse projeto. Foi quando eu retomei essa atividade com o basquete. Porque, como eu disse, surgiu esses jogos escolares, foi uma coisa meio que destacada, que eu fui, pelo pouco de conhecimento que eu tinha. E aí eu comecei a participar desse projeto e ter uma constância maior, né? E aí, claro, esse projeto já envolvia a escola, eu comecei a estudar numa escola próxima do projeto, comecei a participar de algumas competições mais escolares assim e algumas competições também informais. Você lembra o nome do time? Era a Cobasa. Cobasa. O projeto do Jorge Jen lá do Salgueiro. Foi muito interessante porque, como eu te disse, minha mãe sempre buscou, né, esse local para poder me acolher. E esse projeto fez esse papel, né? E lá era grátis, então eu me sentia muito mais à vontade de ir, era perto da minha casa também, então vários fatores colaborou. Desde a Cobase até você começar a ser reconhecido pelo 3x3, quanto tempo levou, o que aconteceu nesse processo? Então, até o 3x3 foi uma longa trajetória, né? Eu jogava o 5 contra 5, como qualquer convencional, convencional. Participei de alguns campeonatos informais, alguns campeonatos de escola e comecei a me destacar um pouco e comecei a gostar do basquete. Pela primeira vez eu comecei a ter interesse no esporte, além da questão familiar, né, que a gente já conversou. E foi aí que eu comecei a me interessar de uma forma mais profissional, comecei a me dedicar mais aos treinamentos, comecei a competir, comecei a sentir um pouco a dificuldade do jogo, comecei a ser afrontado pelos outros atletas, né, que competiam comigo, então isso foi meio que me dando esse estímulo mais de rivalidade, né, de começar a treinar para ter um melhor desempenho na quadra. E eu comecei a caminhar nessa direção, comecei a participar de alguns campeonatos de escola mais difíceis, né, e comecei a ser conhecido. E eu era conhecido porque eu treinava muito. Eu era conhecido porque eu chegava na quadra, não tinha ninguém, eu estava lá treinando com a bola e as pessoas iam chegando e iam embora e eu ficava lá. Então acabou que as pessoas me conheciam que eu era o fominha da quadra. Todo dia eu ia pra quadra com a bola, conhecia todo mundo, porque todo mundo participava, que vinha na quadra me via ali. E comecei a ficar viciado no basquete. Comecei a passar o dia inteiro jogando basquete, treinando basquete, andava com a bola debaixo do braço. Comecei a gostar, realmente, me apaixonar pelo esporte. E aí, claro, eu jogava nessa escola e tal, algumas competições. E depois acabou que minha mãe teve um problema de saúde e a gente teve que voltar para o Rio. A gente voltou a morar na Rocinha. E aí eu já sabia bem mais de basquete. E aí entrei no projeto social na Rocinha. E claro, Rocinha, Zona Sul, né, tem mais visibilidade, né? Havia mais competições em espaços públicos, na Terra do Flamengo, Lagoa, a galera jogava com mais qualidade, os atletas que jogavam nos clubes próximos, que era o Flamengo, ali também ia pra pelada, ia pra rua, às vezes você encontrava alguém ali do basquete. E aí eu comecei a ir pro basquete de rua, comecei a frequentar esses espaços públicos, comecei a conhecer gente, comecei a jogar com atletas que sabiam muito mais, né, que eram de clubes, e meu nível foi subindo, e mais uma vez eu comecei a ser conhecido porque eu ficava o dia inteiro na quadra. E as pessoas começaram a me conhecer. E claro, eu era muito atlético, muito físico, mandava muitas enterradas. Não, o foda é que você começou a ser conhecido e reconhecido. Exato, na rua. Na rua. E o reconhecimento você tinha para você que de alguma forma você estava indiretamente ou diretamente, eu digo diretamente, os mais próximos. Você percebia que tinha um movimento de você inspirar alguém, de servir de inspiração para alguém? Na verdade, não passava isso pela minha cabeça, né? Minha preocupação ali, na verdade, eu tinha esse amor pelo esporte, né? Eu tinha a questão da competição e eu tinha um sonho, né? De poder ajudar minha mãe, né? Que era uma coisa que o basquete, chegou um momento, eu fiz uma promessa para minha mãe, eu disse que eu ia me tornar um jogador de basquete famoso, né? E que ia ajudar a construir a casa dela. Esse foi meu sonho, eu falei isso para ela, eu tinha 16 anos de idade. E eu nunca mais esqueci. Então eu ia treinar sabendo que eu tinha essa promessa, sabe? Porque como ela deu a casa dela para eu poder, sabe, me tirar da violência, eu me sentia com esse compromisso. Então eu falei para vocês, eu vou me tornar um jogador famoso de basquete e vou ser um grande jogador e vou construir a casa da senhora. É isso que tem te motivado muito? E isso me motivou no meu início, né, junto com o amor pelo basquete, a competição e tal. Então eu já ia para a quadra com um foco determinado, eu ia com o meu propósito. Eu estava na quadra, independente se tinha gente ou não, eu tinha um compromisso comigo mesmo que dependia de onde eu estava, com as pessoas que eu estava,
Podia ter 5, podia ter 1, podia ter ninguém, eu tava treinando. Eu lembro que às vezes chegava uma pessoa para jogar, eu chamava, ia lá na outra quadra, buscava o cara para jogar 1 contra 1, sabe? Então Sim. eu tinha essa necessidade de me expressar através do basquete para alcançar os meus objetivos. Sim. Propósito é um lance foda, assim, é muito importante, seja de qual forma, para quem abraça o real significado de propósito e tal. Em algum momento na sua vida óbvio que você reconhece figuras que você pode contar, você sabe quem corre com você, quem tá por você, quem se papula na bala por você, sabe? Mas se tem outras pessoas que você fala, porra, acho que não, tal. Quem são essas pessoas? Quais são essas figuras que você sabe que você pode ou pôde contar? Na verdade é muita gente. Pra mim é difícil até... Mais alguma especial, assim, que te marcou? Eu sinceramente, não gosto de tratar as coisas assim, porque eu acho que cada detalhe na sua vida tem uma importância, né? Não importa que tipo de relação você tem com as pessoas, em algum momento aquela pessoa trouxe alguma coisa pra sua vida e te aportou um detalhe que lá na frente pode ser uma grande transformação, sabe? Sim. Então, muita gente me ajudou. Acho que eu sou consciente da solidariedade, né? Através do esporte, através de coisas simples, né? Como te incentivar ou de repente arremessar a bola com você. São muitos gestos que se somam, Isso é foda. né? E que afinal transforma toda essa trajetória, porque a vida de um atleta de rua, de um cara que vai para uma quadra pública é solitária. Eu chego na quadra, eu vejo um moleque arremessando sozinho e eu me vejo, sabe? É uma vida solitária. E você vê ali um sonho, sabe? Eu vejo um sonho, eu vejo um moleque arremessando a cesta, eu vejo um sonho. Ele tá sozinho ali tentando arremessar a cesta dele porque ele acredita que em algum momento aquilo vai trazer algum tipo de satisfação para ele. Então, ter pessoas que te veem sozinho e que de alguma forma te abraçam, sabe? Ou se aproximam de você, tudo isso é muito importante. Isso é importante, mas alguém que chegou, caraca, legal, isso também é importante. Então, assim, eu não consigo medir, sabe? Eu acho que o detalhe está no sentimento que a pessoa transmite, sabe? Eu acho que é isso. Então não existe mais sentimento ou menos sentimento. É o sentimento puro de alguém querer ser solidário, trazer alguma mensagem positiva, sabe? Eu acho que a positividade é a questão, não é o que fez em si. É como a pessoa se relaciona com você, sabe? Acho que a positividade é você colocar a verdade na tua intenção. Tá ligado? E aí, papo de 3x3, você começou a ser reconhecido e você começou a colher os frutos que você tanto sonhou. Fala um pouco mais na frente, assim, de como o 3x3 ainda mudou mais a sua vida, do ponto de vista de campeonatos, do ponto de vista de você ter se profissionalizado na sua carreira. Exato, né? Foi uma longa história, né? Nesse período que eu comecei a praticar basquete nas quadras públicas, né? Houveram vários campeonatos informais, campeonato da Jordan, campeonato da Nike, campeonato da Adidas, sempre acontece em espaços públicos algum campeonato assim, alguma marca promove algum campeonato. E eu sempre me apresentei a todos, eu me inscrevi a todos os campeonatos. De rua eu estava em todos. E teve um campeonato que se chamava Red Bull King of the Rock, né? Que é um campeonato de 1 contra 1, que eles fazem a final na prisão de Alcatraz, na Califórnia. E aí eu participei desse campeonato no Rio, né? Era uma seletiva no Rio e depois uma seletiva nacional. E aí eu participei no Rio e me classifiquei. Eu ganhei e fui para São Paulo. E eram 64 jogadores e só um que ganhava. Se você perdesse, qualquer jogo estava fora. Era eliminatória direto. E aí eu ganhei no Rio e fui para São Paulo e ganhei também. Então fui campeão nacional de 1 contra 1, porque aquele era meu jogo. Na quadra, quando você está na rua, é como eu te disse, às vezes tem uma pessoa, às vezes tem duas, às vezes tem três, e tipo, você joga. E era o mais comum, jogar o 3 contra 3, o 1 contra 1, 2 contra 2, porque às vezes até chegar a 10 demora muito, sabe? E eu queria sempre jogar, eu não esperava chegar a 10 para jogar. Eu tinha 3 eu já queria jogar, tinha 1 eu já queria jogar. Então eu me especializei nesse tipo de jogo, porque era parte da minha realidade diária. Então, tipo, pra mim foi, não é que foi super fácil, mas... Você estava em casa. Eu estava em casa. Completamente em casa. Os caras passaram um perrengue danado Passaram um perrengue danado, porque eu era muito fominha, era muita disposição, eu metia a bola, eu cortava, eu dava enterrada. Os caras não sabiam o que fazia, então... No Rio foi bem complicado, porque tinha alguns atletas também bem fortes. E aqui em São Paulo, até a semifinal, foi razoavelmente tranquilo. Jogou na semifinal e na final o jogo ficou um pouco mais apertado.
foi bem interessante, porque o jogo terminou, tipo, 2 pontos de diferença, sabe? E tava todo mundo na quadra. E aí eu fui campeão nacional e fui pra Califórnia. Fui pra disputar lá na prisão de Alcatraz, né? Peguei o barco. Como foi isso daí? Como é que foi? Um barco, né? E tipo assim, foi meu primeiro momento assim de caraca, eu tô tipo do outro lado do mundo. Tipo, viajei, não tinha dinheiro, era da favela, não tinha condição nenhuma e de repente pela primeira vez eu ganhei um prêmio, sabe? Eu consegui conquistar alguma coisa muito grande, né, pra mim. Que era minha viagem internacional, sabe? Então, fui pra lá, né, um pouco emocionado ainda com tudo isso, não entendia muito bem todo esse processo. E eram a maioria americanos, né? Eram 64 jogadores também, do mundo todo, mas a maioria era americano. E eu fiquei um pouco impressionado com aquele ambiente ali. E aí eu cheguei lá pra jogar e tal, e peguei um americano, que ele era muito bom, e ele me ganhou de 1 ponto no primeiro jogo. E aí como você perdeu, tá fora, aí eu fiquei de fora do campeonato. Cheguei lá, tipo, aquele clima de uma prisão, né? Eu não sei, quem já foi lá vai ver que em Alcatraz, na Califórnia, é pesado. Tu chega numa prisão, um clima totalmente sombrio, tipo, é de noite o negócio, tu vai no barco, e aquele rio infestado de tubarão, um bagulho muito louco, sabe? E tudo aquilo com a adrenalina de jogar, os caras tipo se arrumando, os caras já se conheciam, os americanos. E claro, eu era o único brasileiro ali, estava praticamente sozinho, e era um ambiente muito estranho. E o cara que enfrentou também era muito bom, sabe? Foi um jogo bem disputado. Esse cara, inclusive, ele chegou até a semifinal, pra você ter noção. O cara que me ganhou foi até a semifinal, ele perdeu na semifinal pro cara que foi campeão. Então assim, foi um jogo muito difícil e eu perdi 1 ponto. Mas a sensação que eu saí de lá, inclusive até dei uma entrevista, porque a ESPN foi fazer essa cobertura, né? E eu dei uma entrevista, eu lembro até hoje, assim, isso é só o começo, sabe? Eu tenho certeza que muita gente vai ouvir falar do meu nome. Eu sabia que eu não tinha perdido, sabe? Eu conquistei, eu cheguei até lá. Eu me senti assim, sabe? Eu fiz um jogo do caraca com um cara que era muito bom e foi um jogo que qualquer um podia ganhar. Eu me sentia vitorioso, eu consegui mostrar meu basquete pro mundo, sabe? E eu jogava na rua, eu não tinha um clube, sabe? Eu era independente, eu pagava a minha passagem. Tava tudo no teu nome. Eu agarrei com propriedade, sabe? Aquela conquista. Então, foi muito bom. E aí comecei a me envolver mais internacionalmente, ser conhecido mais nacionalmente também. Foi aí que minha carreira como basquete de rua começou a crescer. A gente está dentro dessa coisa internacional, dessa grandiosidade que a gente, sei lá, coloca nos atletas de jogar internacionalmente e tal. Você teve uma experiência foda que foi participar de um dos maiores torneios de basquete de rua, que é na França, com o time de Streetopia. Como que foi essa experiência? Exatamente. Na verdade, eu já tinha participado, inclusive, do Quai, né, em uma outra oportunidade. Também através do basquete de rua, contato, jogos. Como eu te disse, eu conheci muita gente nesse mundo. Só que nem se compara com a experiência que eu vivi lá na segunda etapa, na segunda vez que eu fui. Primeiro que a primeira vez teve o atentado terrorista na França, né? E tipo, o campeonato nem ia acontecer. Foi uma coisa assim muito louca, a gente ali preso, que não podia sair, polícia pra todo lado. E aí, em cima da hora, os caras conseguiram uma quadra fechada para fazer o evento. E aí já tinha time da China, time do Japão, time da Coreia do Norte. Meu irmão, uma loucura de atletas lá e sabendo se ia ter ou não se ia ter competição. E a gente conseguiu, os caras conseguiram uma quadra em última hora e foi todo mundo meio que correndo para lá para jogar. E foi num local fechado, sem público. Então, assim, não foi uma experiência tão boa. Foi boa porque, afinal, a gente ganhou um montão de tênis, ganhou um montão de roupa. E para mim, aquele era o máximo. Cada tênis daquele dali era uma fortuna, e era um tênis exclusivo da Jordan, sabe? Só tinha aquele tênis quem jogou aquele campeonato. Então, assim, uma coisa que poucas pessoas no mundo têm. Então, a gente ganhou e tal. Eu joguei muito bem esse campeonato, também fiquei muito feliz por isso, porque eu era um protagonista do meu time. Eu joguei representando o time da Itália, né? Consegui uma vaga no time da Itália e fui representando ele. E aí, na segunda vez, aí sim, brother. Aí, a segunda vez, quando a gente foi com o Streetopia, era uma sensação totalmente diferente, porque existiam várias coisas que envolviam aquele momento. A primeira coisa é você, num time onde tem Leandrinho Barbosa, JP Batista, Scott Machado, Gui Deodato, tipo assim, só estrelas do basquete nacional e internacional, quer dizer, NBA, e caraca, eu falei assim, os caras decidiram chamar o Leandro discreto. Daquele momento ali, para mim, foi uma conclusão, né? Foi um reconhecimento, né? De toda uma
carreira, né? Que às vezes a gente não tem uma dimensão, né? Do quanto isso alcança, né? E a Streetopia e a equipe, né? Todo mundo que participa desse projeto abraçou, sabe? O basquete de rua, abraçou a origem, né? O gueto ali onde as coisas praticamente começam e reconheceu o valor, sabe? De todo esse trabalho, toda essa dedicação que eu tive no início, né? Da minha carreira e me colocou num ambiente onde existiam atletas renomados no mundo todo. Isso para mim foi muito gratificante, eu acho que teve um impacto muito grande na comunidade do basquete, né? Porque um montão de jovens que não estão em clube ou que não... Eles viram a possibilidade de fazer parte de algo tão grande como um evento como esse, através de mim. Porque a gente sabe que de 1000, um vai ser atleta profissional, vai entrar num clube. E os outros? E o sonho de, a maioria, 999? Quantos estão na fila ali, né? E essa galera esquecida? Não, tipo assim, o basquete de rua abraça esse povo e, tipo assim, ir pra lá com a Streetopia, pra mim, foi muito gratificante e eu tenho certeza que teve esse impacto também na comunidade. Sim, sim. Papo de futuro. Lógico, como está seu momento agora e o que você tem desenhado para os próximos meses ou ano? Como está teu momento agora? Então, a minha ideia hoje é aproveitar toda essa carreira, né? São mais de 27 países em competições. Eu conheci 27 países, sabe? Viajei quase o mundo todo, os 4 continentes, jogando basquete, né? Conheci gente em lugares incríveis. Eu morei no Japão 6 meses, eu morei na Suíça, eu morei na Índia 6 meses. E eu não falava inglês, eu aprendi no dia a dia, sabe? Então, assim, são experiências que te aportam muito valor como pessoa, sabe? E o esporte me proporcionou essa experiência. Então, a minha ideia é tentar fazer com que tudo isso que eu adquiri, que eu acredito que é positivo, que eu possa de alguma maneira transmitir, sabe, de uma maneira positiva também para as outras pessoas. Para que jovens que talvez, como eu, estejam buscando uma oportunidade também através, sei lá, de alguma atenção ou alguma visão. Um incentivo, né? Porque afinal, quando você está naquele ambiente, você entende melhor o ambiente. A minha ideia é juntar a escola, sabe? Envolver escola, basquete de rua, basquete em geral, fazer intercâmbio de jogadores, conseguir bolsas de estudos em faculdades particulares, escolas particulares, bolsa atleta, entrar o jovem no clube. Sim. E assim, o 3x3, ele veio, assim, isso tem um impacto muito grande nisso. As pessoas às vezes não têm noção, mas eu me profissionalizei, eu me profissionalizei aos 33 anos. Eu passei a minha vida inteira acreditando que um dia eu ia ser profissional. E as oportunidades que eu tive, eu não consegui estar preparado para todas elas. Porque talvez eu não tinha a direção certa para treinar ou para se dedicar a alguma coisa. Então a ideia é trazer esse direcionamento, é trazer os recursos para que os jovens possam ter esse tempo ou possam ter esse conhecimento para avançar na sua carreira profissional. E começar isso o antes possível. Que aí, por ele mesmo, através do próprio esforço, ele vai ir conduzindo. E o 3x3 é um novo mercado que se abre. Eu sou atleta profissional, eu ganho para jogar basquete. O meu salário é muito mais alto, inclusive, que muitos jogadores de NBB, jogando 3x3. Eu viajei o mundo, eu moro fora do país, eu tenho casa, eu tenho tudo graças ao basquete 3x3. Então, a gente quer trazer esse mercado e abrir mais opções para novos atletas, para novos jovens. Então, a minha ideia é isso, sabe? É trazer o 3x3 ou ajudar, né, nesse processo de crescimento do 3x3, da minha maneira, para criar oportunidades para jovens como eu tenham a chance que eu tive. Ou talvez até um pouco mais cedo, né? A ideia é que cheguem muito mais longe do que eu cheguei. Você falou de impactar jovens de uma forma através dessas iniciativas e tal, e a gente trocando ideia fora aqui, você falou de um projeto social seu que acabava motivando jovens através, você doava tênis e roupas suas, enfim, através da colaboração de outras pessoas, e para que eles tivessem a possibilidade de conseguir esses tênis ou roupa, eles precisavam pelo menos converter um ponto. Fala um pouco desse foi uma iniciativa que eu tive, né? Na verdade foi bem natural, porque eu ganho muita roupa. Toda vez que eu viajo para algum país, mano, eu ganho um saco de roupa, e eu não uso roupa de basquete. No meu dia a dia eu não ando de basquete, não é meu estilo. Eu sou da favela, andava de bermuda, tactel e sandália, havaiana, sabe? Ia pra praia, esse era meu estilo. Então eu cresci um pouco nessa vibe. O mundo do basquete não fazia parte do meu cotidiano.
Só que, claro, para os lugares eu ganhava muita roupa. Claro, quando chegava aqui, alguns amigos, né, eu dava roupa, dava tênis, se eu tivesse, né, no começo não, porque eu não tinha tanto, mas depois as coisas começaram a melhorar e comecei a ter mais tênis. Aí tinha uns 10 pares de tênis, eu não uso nem 3 desses, tipo, por que eu estou fazendo esses tênis aqui, sabe? Então, sempre eu doava alguma coisa para alguém, via alguém um pouco mais esforçado e dava. E aí, com a pandemia, acumulou muitas coisas. Eu tinha uma mala inteira de roupa, uma mala inteira fechada. Então eu trouxe a minha mala e tinha um propósito de entregar. Só que, claro, eu precisava reunir a galera para poder entregar, né? Então surgiu a ideia de criar um evento, uma gincana, e aí também veio uma outra sensação que eu tinha, porque às vezes eu dava as coisas para as pessoas não valorizavam tanto, né? As pessoas não se importavam tanto. Ó. Às vezes o cara tinha 3 camisas e pegava mais uma camisa e se acumulava, ele juntava a roupa que eu queria doar para a pessoa que precisava, afinal ele tinha 3, 4, 5. Então a ideia não era essa, era realmente dar para pessoas que precisassem. E aí surgiu a ideia de criar um evento e fazer as pessoas conquistarem, né? Que seja mérito dele. Então eu criei um varal, né? O nome do projeto inclusive Varal do Esporte, onde eu pendurei todas as camisas que eu tinha de basquete, todas as bermudas, os tênis, eu amarrei na grade e quem acertasse o arremesso pegava, o que quisesse. Você acertou, você escolhe o que você quer, vai lá e pega, sabe? Então, a minha ideia, o propósito era fazer eles valorizarem, sabe? Eles terem o mérito próprio de conseguir conquistar suas coisas. Por mais simples que fosse. Por mais simples que fosse, porque eu acho que isso é o que vai fazer ele entender que na vida é assim. Nada vem de graça, sabe? Você tem que conquistar. Se alguém te dá alguma coisa ou te deu um tênis, talvez você não valorizasse tanto se você tivesse que ganhar 3 caras para ganhar aquele tênis. Você daria muito mais valor para aquele tênis porque você sabe o esforço que foi para ter. Então acho que passar essa mensagem era importante, sabe? Eu acho que eu consegui um pouco. Não, com certeza. Pra gente encerrar, cara, se você pudesse dizer alguma coisa pro basquete, o que você diria? E para os jovens? Pro basquete em si, pelo fato dele ter te acolhido e ter te mostrado um universo de tantas possibilidades e oportunidades e um futuro que você não sabe também qual vai ser. Cara, acho que o basquete, para mim, né, foi um lugar onde eu canalizei todo o potencial que todos nós temos, sabe? Eu acho que o basquete é uma fonte de energia ou um espelho onde você olha para ele e se vê de verdade como você realmente é. Eu acho que ele é essa, sabe? Eu acho que ele é mais um espelho para você se olhar e se ver com seus valores, com suas qualidades, com suas vantagens ou com as suas crenças, sabe? Eu acho que é importante as pessoas se reconhecerem. Eu acho que o esporte do basquete, pelo menos, me deu isso. A oportunidade de eu me ver pela primeira vez como eu realmente sou. Com todo o potencial que eu tenho, com toda a força que eu tenho, com toda a capacidade que eu tenho. E ele me deu essa oportunidade de me enxergar. Eu acho que é isso. Não sei se seria dizer pro basquete assim, mas eu vejo o basquete dessa forma. É isso. Como um espelho que faz você se reconhecer de uma forma muito mais profunda, sabe? É que eu acho. Muito bom. Temos?